Olá, leitores do Telos, Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje a gente vai falar sobre variáveis de ambiente aqui no Linux, né? Bom, então vamos abrir o terminal, porque já que a gente vai trabalhar no terminal em si, vamos abrir ele aqui. Bom, variáveis de ambiente nada mais são do que espaços de memória que representam valores, ou seja, você pode cadastrar seus próprios valores ou utilizar variáveis de ambiente do próprio sistema. Uma variável de ambiente do próprio sistema seria, por exemplo, home, que indicaria a sua home, que no meu caso aqui é /home /Luiz Otávio. Se você quiser ver todas as variáveis de ambiente que estão cadastradas aí no seu Linux, simplesmente digita env e aperta enter aí. Se você quiser ser mais específico, digita env e dá um pipe aí, no caso a barra reta aí, e digita grep e o nome da variável que você quer, no caso home aqui. Se você quer cadastrar a sua própria variável, só para você entender, essa variável funciona também com comandos, por exemplo, cd home, ele acessa a minha home. Eu já estava na home ali, mas vamos para outro lugar, ls cd home, e ele acessa aqui a minha home, né, no caso. Se você quiser, por exemplo, criar suas próprias variáveis de ambiente, simplesmente digita export, o nome da variável, no caso aqui, variável igual ao valor da variável que você deseja, e pressiona enter aí. E agora você utiliza essa variável simplesmente colocando um sinal de cifrão antes do nome dessa variável. Por exemplo, cd não vai dar certo porque valor não é um caminho aqui no caso. Então vamos dar echo. Echo é simplesmente para você exibir o nome da variável. Echo variável, e aí ele exibe aqui o valor dessa variável. Bom, esse é um fato aqui. Se você quiser, por exemplo, criar uma variável útil, claro que cada um tem uma necessidade aí no caso, né? Mas, por exemplo, se você acessa caminhos muito longos, por exemplo, se eu quiser acessar uma pasta aqui que está lá no meu HD externo, então cd /media /Luiz Otávio /externo /HD antigo backup /utilitário. Você está vendo o tamanho desse caminho? Se eu for digitar isso aqui toda vez, eu vou perder muito tempo. Então o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou fechar as aspas aqui no final e vou fechar as aspas aqui também. E aqui de cara eu vou digitar export caminho igual a, não pode ter esse espaço, é claro, caminho igual aquele caminho ali. Então, por questão de convenção de nomes aí, caminho a gente deveria escrever com letra maiúscula. Sempre a gente utiliza variáveis aqui de ambiente com letras maiúsculas no caso aqui. Então, export caminho igual a esse caminho gigante. E agora, se eu quiser acessar o meu HD antigo, cd caminho, e pressiono enter. E aí você já vê que eu tô lá dentro daquela pasta ali. Então, essa é uma parte muito interessante. Se eu quiser ainda visualizar se essa variável existe, env, e aí dou um grep caminho, e pressiono enter. Então eu vejo que essa variável está definida. Se você quiser ver todas, simplesmente digita env e aí você vai ver elas todas, né? Se você quiser ver isso de forma que você vai passando do início para o fim, você pode digitar env pipe more ou less no caso, e vai pressionando enter aí ou qualquer tecla para ir descendo aí. Terminou de ver o que você precisa, pressiona aqui para sair. Essa é uma parte interessante. O problema é que se agora eu fechar o shell e abrir ele novamente, aquela variável que eu havia criado, caminho, não existe mais. Eu não tenho como utilizar mais a variável caminho. Você vê que eu digitei ali, ele continuou no mesmo lugar. Então, a variável caminho some. Essa variável de ambiente a gente chama de uma variável temporária, uma variável local, porque ela só pertence ao terminal, ao shell aqui que criou essa variável. Essa foi a maneira aí que a gente utiliza para criar variáveis locais aí, variáveis temporárias no sistema da gente aí. Se você quiser uma maneira aí de você criar variáveis que não se apagam, que você pode reiniciar o sistema e essas variáveis vão estar disponíveis para todos os usuários, você pode editar o arquivo /etc/bash.bashrc, que seria no caso sudo. No caso aqui, como a gente está falando em /etc, a gente vai digitar
/etc, sudo nano, ou o editor de texto que você quiser, /etc bash.bash.rc. E aí você digita a sua senha aqui. Eu até tinha editado esse arquivo aqui para testar, tá aqui embaixo aqui. A variável bola, no caso aqui. Você pode criar quantas variáveis você quiser. Por exemplo, variável v igual a valor. Export variável, por exemplo, b igual a bola, igual estava ali antes. Então vamos dar um Ctrl O para salvar e um Ctrl X para sair. E aí a gente pode fechar o bash aqui e abrir novamente, que se você digitar, por exemplo, env grep, por exemplo, bola, você vai ver que essa variável b é igual a bola. No caso, se eu digitar b maiúsculo, eu tenho o valor bola aqui. Claro que você vai criar variáveis mais úteis aí, eu estou só dando um exemplo para você. Conforme eu descrevi, essas variáveis, quando você edita o arquivo que está lá no etc bash.bash.rc, elas vão estar disponíveis para todos os usuários aí do seu Linux, se é que o seu Linux tem mais usuários. Se você quiser que essa variável só esteja disponível no seu shell, aí você pode digitar simplesmente nano.bash.rc aqui no caso e fazer a mesma coisa aqui no seu bash.rc no caso aqui. Lá no finalzinho dele, igual eu criei ali. Bom, eu já tinha criado aqui uma variável no caso, então a gente pode sair daqui, não vou salvar não. E eu posso digitar, por exemplo, env variável, que eu estava testando ali, env grep variável. E aí você vai ver que essa variável tem o valor de valor, então echo variável. Se você não quiser mais que isso aconteça, você pode acessar o arquivinho novamente, que é o arquivinho que eu criei aqui, que eu editei aqui no caso, e apagar isso daqui. E aí dá um Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Vamos remover isso também do outro arquivo. Então agora sudo nano /etc bash.bash.rc, digita minha senha aqui no caso. E aí eu vou lá no finalzinho desse arquivo e removo as coisas que eu havia colocado lá no caso. Então eu removo isso aqui, dou um Ctrl O, Ctrl X para sair. E agora, se a gente tentar visualizar aqui, fechar e abrir o shell e visualizar nas... Vamos colocar um grep more, aliás. E aí você vai ver aqui que aquelas variáveis que a gente havia criado, elas já não existem mais aqui. A não ser que tenha alguma variável de ambiente que eu tenha criado aqui. Mas não tem não. Então, pessoal, esse foi o tutorial de hoje. No último tutorial a gente falou também sobre alias, que é mais ou menos igual ao variável. Porém, eles executam comandos. Eles são úteis para outras coisas no terminal do Linux. Então não deixe de assistir o último vídeo que a gente criou. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia todos os dias para você. Até o próximo.